Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Verdades do Evangelho. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre os Evangelhos, seus significados, o que eles representam e as verdades que estão implícitas e também explícitas dentro do Evangelho de Jesus. E hoje eu quero falar sobre essa verdade. Uma das verdades do Evangelho de Jesus é que Jesus veio obedecer o que Deus determinou. Você percebe em toda a história de Cristo, ele passando para os discípulos que tudo já estava escrito, já estava dentro de um projeto, já estava dentro de um plano que o próprio Deus elaborou. O próprio Jesus dizia para os discípulos que ele seria crucificado, né? Que ele passaria pelo Calvário, que ele ressuscitaria, né? Jesus veio preparando os discípulos para o momento da morte, para o momento da dor, para o momento que ele seria crucificado, seria levado na cruz do Calvário. E na verdade Jesus só veio também para cumprir o que o próprio Deus havia estabelecido para o seu Filho. Então, Jesus ele veio em obediência ao Pai. Ele veio também por amor. Obviamente que ele e o Pai representam a mesma pessoa, mas contudo ele vai obedecer tudo que o Pai determinou, para ser também o nosso exemplo, a nossa referência de obediência. Então, uma das verdades que o Evangelho ensina para nós é viver uma vida de obediência. Porque Jesus veio obedecer o que o próprio Deus determinou para ele. O Evangelho representa isso, obediência. O próprio Cristo vai deixar inserido nos Evangelhos um grande número de princípios. E eu só vou gozar das promessas que estão dentro desses princípios se eu viver uma vida em obediência. Guarda isso. Se você quer desfrutar das promessas de Deus, se você quer desfrutar dos princípios que o Evangelho traz para nós, você precisa viver uma vida em obediência. Se você quer desfrutar das bênçãos do Evangelho, você precisa praticar o que o Evangelho ensina. A prática é viver uma vida em obediência. É você cumprir a palavra através da obediência. Sabe? E existem vezes na nossa vida que a nossa carne vai tentar gritar mais alto, que as nossas vontades vão tentar se manifestar, porém a nossa obediência a Deus precisa falar mais alto que os nossos desejos do que as nossas vontades. Você percebe? Em um momento dentro do Getsêmani, Jesus vai dizer: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Você percebe? A carne dele não quer viver a dor, não quer viver aquele sofrimento. E quando eu falo a carne, eu falo o Jesus como homem, o Jesus físico, o Jesus que veio para ser tentado, que veio para sofrer as tentações, que veio para sentir aquilo que eu sinto, que sentiu na pele todas as dores e o sofrimento no corpo. Então, como homem, ele pede: Senhor, aparta de mim esse cálice. Mas como Deus, ele sabia que deveria viver o projeto, o plano que Deus já havia determinado para ele. Ok? Porque o Filho de Deus veio para isso, né? Para morrer no nosso lugar, para sofrer no nosso lugar, para carregar no Calvário as doenças, as enfermidades, a dor, para vencer a morte. Então, Cristo veio com esse propósito. E tudo isso ele vai passar em obediência a Deus, deixando para nós um legado de obediência. Ele era o próprio Deus. Ele não precisava viver todos os princípios. Só que ele, sendo Deus, ele foi uma referência para mim, para mostrar para mim a importância de viver uma vida em obediência a Deus. A todo tempo você vê Cristo trazendo para os discípulos esse sentido de temor, esse sentido de reverência, esse sentido de amor, de respeito com as palavras do próprio Pai, né? Você vê ele fazendo essa diferença, mostrando da importância de obedecer ao Pai, falando dos planos do Pai, dos discípulos seguirem ao Pai. É óbvio que quem segue a Cristo segue ao Pai. Quem deseja seguir o Pai deve seguir a Cristo. Mas a verdade é que Jesus a todo tempo veio traçando para os discípulos uma vida em obediência, uma prática de vida. O Evangelho como estilo de vida, o Evangelho com prática, em prática de obediência. Se você quer viver
todas as bênçãos que existem no Evangelho, você deve viver uma vida em obediência. E eu estava dizendo que Jesus, dentro do Getsêmani, a carne dele gritou pelo aquele momento de sofrimento, mas em obediência ele foi até o final. Muitas das vezes a tua carne vai querer fazer coisas que vai ser contra o teu espírito. Muitas das vezes a tua carne vai tentar fugir do plano inicial, vai tentar fugir do propósito de Deus. E você vai precisar entender que você precisa caminhar pela obediência e não pela sua vontade. Sabe? O Evangelho é obediência. Tem muitas coisas que o Evangelho vai me ensinar a fazer que a minha carne não vai querer fazer. Como perdoar o próximo, como amar o próximo, como pensar no próximo. Porque nós, seres humanos, pensamos muito em nós mesmos, nas nossas vontades, no nosso ego, nos nossos desejos. E o Evangelho ele vai confrontar toda a maneira como eu penso, a forma como eu vivo. Por isso, o Evangelho vai me ensinar a viver uma vida em obediência, a caminhar segundo a palavra. Não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu desejo, não é segundo aquilo que eu penso, mas é segundo aquilo que Cristo, que Deus já determinou para a minha vida. O Evangelho é caminhar em uma vida em obediência. Por isso Jesus veio, para obedecer também o que Deus havia determinado, deixando para nós um legado de obediência. Portanto, procure viver uma vida em obediência. Obedeça o Evangelho de Cristo. Caminhe segundo os princípios que o próprio Deus estabeleceu para você, sabe? Porque toda vez que você viver uma vida em obediência, você vai gozar dos frutos que a própria obediência traz. Só sente a dor da rebeldia, da desobediência, só sente a dor da maldição, do castigo, da consequência do pecado, aqueles que vivem uma vida em desobediência. Porque quem caminha em uma linha reta, em obediência a Deus, passa a viver os propósitos e as promessas dele sobre a sua vida. Assim como Cristo obedeceu, nós também devemos obedecer. Sabe, o Evangelho vai confrontar as suas vontades, o Evangelho vai confrontar a sua maneira de viver, e muitas das vezes você vai ter que abrir mão da sua razão, dos seus desejos, da forma como você pensa, para agradar a Deus. Se você quer viver as promessas, quer alcançar o céu, quer viver a eternidade, você vai precisar viver uma vida de obediência. Se essa palavra te edificou, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal no YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, ativa o sininho também para você não perder as notificações do meu canal, tá bom? Beijo no teu coração, até breve.